Que miserável homem que sou, que me tornei. Mendigo pão que antes sobrava e que era meu. No desapontamento a esperança nasce e vivo o presente, independentemente do que passou. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, da esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Como um refugiado deixando seu país, fugindo pela noite, sem conseguir dormir, confiando na promessa que o pranto toma a noite, mas logo vem o dia e gritos de alegria ecoarão. Pois se tudo mudou em Cristo, eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Se a chuva me alcançar e o barco revirar, que eu acorde em terra firme lá. Se tudo mudou e em Cristo eu sou mais do que sou. Pra trás eu deixo o homem que fui e as casas que eu construí longe de ti. Se tudo mudou, eu abro as velas da embarcação, na esperança que pela manhã avistarei o porto onde te encontrarei, o porto onde te encontrarei. Lá
fazendo nada aqui. Olá, meus queridos, boa tarde. Muito bom estar aqui com vocês mais uma vez. Um tempo precioso que o Senhor separou. Vamos começar com uma oração, que hoje o Senhor tem muito para falar com a gente. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela oportunidade, ó Deus, de poder fazer parte do Teu reino, de fazer parte da Tua promessa, do povo escolhido que o Senhor nos separou, Pai. Obrigado, Senhor, por saber que o Teu amor nos alcançou, que o Senhor, com um amor tão grande, Pai, nos deu, Senhor, o Teu único Filho, para que morrendo naquela cruz nós pudéssemos hoje nos achegar a Ti. Obrigado, Senhor, porque não somos merecedores, mas através de Jesus nós podemos todas as coisas, nós somos merecedores do Teu amor, nós podemos, Senhor, passar, Pai, estar diante do Senhor, passar o Santo dos Santos e entrar na Tua presença, Pai. E por isso eu te peço, ó Deus, conduza, Senhor, tudo que for falado aqui. Peço a Deus que o Teu Santo Espírito, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo, seja Ele, Pai, aquele que vai me usar para poder falar aquilo que o Senhor quer falar em cada coração aqui nessa tarde, Senhor. Toca as nossas vidas, ó Deus, nos faz sensível, Senhor, aquilo que o Senhor tem para falar no nosso íntimo, ó Deus. É isso que nós te pedimos. Me capacita, Senhor, para tudo que eu venha falar, venha honrar e glorificar o Teu santo nome. Em nome de Jesus que eu oro. Amém? Amém, gente? Muito bom estar aqui com vocês. E hoje vocês viram lá o título da nossa mensagem? É sobre a parábola, né, do fariseu e do publicano. Então já começa que é uma parábola, tá? E aí lá em Lucas 18, versículo, a gente vai ler do 9 ao 14. Vamos ler lá todo mundo junto? Tá tudo certo aí o áudio? Tudo tranquilo? Então tá, vamos lá. Jesus também contou esta parábola para que os que achavam que eram muito bons e desprezavam os outros. 2 homens foram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro cobrador de impostos. O fariseu ficou de pé e orou sozinho, assim: Ó Deus, eu te agradeço porque não sou avarento, nem desonesto, nem imoral como as outras pessoas. Agradeço-te também porque não sou como este cobrador de impostos. Jejuo 2 vezes por semana e te dou a 10ª parte de tudo que eu ganho. Mas o cobrador de impostos ficou de longe e nem levantava o rosto para o céu. Batia no peito e dizia: Ó Deus, tem pena de mim, pois sou pecador. Jesus terminou dizendo: Eu afirmo a vocês que foi este homem e não o outro que voltou para casa em paz com Deus, porque quem se engrandece será humilhado e quem se humilha será engrandecido. Aqui então a gente vê que Jesus usou 2 personagens principais aí para contar essa parábola. A parábola era um meio que Jesus usava para contar uma história, para exemplificar algo que ele queria transmitir, né? Então, não foi um fato, não foi um acontecimento real, mas ali ele usou 2 personagens muito conhecidos na época. Então a gente vai entender o que é o fariseu, então, para começar, quem são esses 2 personagens, né? O que era o fariseu e o que era o publicano. Vamos lá, então. O fariseu, ele, na época que Jesus viveu, existia dentro do judaísmo várias, vamos dizer assim, várias tribos. Eram como se fossem várias seitas, vai. Cada um tinha uma linhagem de segmento dentro do judaísmo. Então aí, no caso, então, o fariseu, ele se destacava porque dentre esses todos, ele era muito conhecido por ser uma pessoa muito religiosa, muito zelosa pelas coisas do Senhor. E ele usava todo o conhecimento, tudo aquilo que foi passado, né, pelos mandamentos de Moisés, ele aplicava aquilo tão rigidamente que ele trazia isso até para o dia a dia dele. Então, por exemplo, quanto na lei de Moisés falava que era necessário que a gente que se jejuasse 1 vez por ano. Ele estava ali falando, né, eu jejuo 2 vezes por semana. Eles jejuavam 2 vezes por semana, eles liam a Bíblia todo dia, a Bíblia, né, a Torá, né, que eram os 5 primeiros livros que a gente tem hoje na Bíblia, que era a Torá que eles liam naquela época. Então, a gente pode ver que assim, a palavra fariseu no hebraico, que chama perushim, tem que dar um assim para falar o hebraico,
significa que os separados. Então eles eram vistos como pessoas separadas. Eles observavam ali a lei da pureza ritual, inclusive fora do templo. Então, eles não praticavam isso só ali dentro, eles levavam isso para o dia a dia deles também. Então, se eles iam comer com alguma pessoa, eles tinham todo um ritual. E até interessante, até dar um testemunho, assim, que não é no caso judeu em si, né? A gente morou um tempo fora e meu filho estudou numa escola onde tinham muitos judeus. E dentro dessa tradição deles judaica, eles não se assentam à mesa com pessoas que não são judeus. Então, era engraçado, meu filho nunca foi convidado nem para uma festinha de aniversário. E isso, assim, era uma coisa muito... Então, isso já vem do judeu ali, daquela época também. Isso já vem muito impregnado. Eles se separam muito, eles não querem se misturar, né? Então, no caso aí, o fariseu, eles levavam isso muito a sério, né? O ideal de vida deles era seguir uma série de normas de pureza sacerdotal, né? Aplicando eles no estilo de vida diário, como eu falei. Super zelosos com a religião. E eles eram considerados, assim, como pessoas que teriam... eram pessoas que poderiam ser seguidas, assim, sabe? Aquelas referências, assim, é uma pessoa referente. Então, eles tinham essa característica. Mas no caso da época de Jesus, porque os fariseus já estavam ali naquela época, um pouquinho antes até do nascimento de Jesus, Jesus, ele, na palavra dele, ele bate muito de frente com os fariseus. Era um tipo de classe que Jesus não... eles tinham muitos embates, né? Muitas vezes os fariseus vinham para Jesus questionando essas leis, questionando o modo de Jesus viver, e eles sempre... Jesus condenava muito essas atitudes deles. Por que isso, né? Exatamente por isso que a gente está falando aqui. A gente vai fazer agora a diferença, vamos lá. Vamos para o publicano agora, vamos entender aqui o que é esse publicano. O que era ser publicano naquela época? Naquela época de Jesus, Roma era quem dominava ali na região, né, os judeus, toda a região ali de Jerusalém. Então, eles eram os judeus, né, Jerusalém, tudo era uma colônia de Roma. Então, o que acontecia? Roma separava alguns judeus e essas pessoas que se alistavam para esse tipo de serviço, para trabalhar para Roma, eles tinham a função de cobrar impostos dos judeus, dos seus próprios compatriotas ali. E eles tinham essa missão, e aí da Roma falava assim, olha, por exemplo, eu quero 15% de taxa dos impostos aí, e o que você tirar mais pode ser seu, é seu. Então isso fazia com que eles fossem muito corruptos, ou seja, eles se aproveitavam da situação, porque até esse cobrar os impostos de Roma era imposto como algo assim, através de violência, não era uma coisa simplesmente normal. De repente, Roma se apoderou ali da situação e impôs isso pro povo, né, dentro da terra deles mesmos. E aí, então, quando os judeus viam que um publicano, que era povo seu, estava ali servindo aos inimigos, vamos dizer, eles eram tidos como pessoas assim, abomináveis, né, pessoas desprezíveis por eles mesmos, né, pelo próprio judeu ali. Então, eles não eram bem quistos. A gente tem dentro da caminhada de Jesus, né, os discípulos dele, um deles, que era Mateus, ele era cobrador de impostos, então ele deixou isso para seguir Jesus, né? E até eles falavam sobre isso, ele anda Jesus andava com os publicanos, então eram duas classes de pessoas, assim, não gratas, né? Pessoas que não eram muito bem vistas na época de Jesus, tá? Aí, vamos voltar lá pro texto um pouquinho. Jesus fala deles dois, né, e fala assim, que o cobrador de impostos, ele ficou de longe e ele nem levantava o rosto para o céu, mas batia no peito e dizia, tem pena de mim. Então, aqui, no caso, a atitude do publicano versus a atitude do fariseu. Como é que a gente vai ver isso daí? Quando Jesus aponta para o fariseu, como eu falei, ele questionou muito o comportamento dos fariseus, ele mostra para a gente lá, na palavra, em Lucas 12, 1, 2, eu vou ler aqui. Ajuntando-se, entretanto, muitos milhares de pessoas, de sorte que se atropelavam uns aos outros, começou a dizer aos seus discípulos, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, e nem oculto que não haja de ser sabido, né? Que não haja de ser trazido
ao conhecimento. Jesus, ele compara ali o fariseu e fala, adverte os discípulos. Isso, ele está inserido num contexto onde tinha acabado de haver a multiplicação dos pães, a segunda multiplicação dos pães ali. E deixa eu voltar aqui para mim. E aí, o que aconteceu aqui? Jesus adverte os discípulos, ali, os apóstolos, para tomarem cuidado com o fermento dos fariseus. O que é esse fermento dos fariseus? É isso que a gente vai tentar entender um pouco hoje. Ali a palavra falou que é a hipocrisia. O que é a hipocrisia, então, dentro de um ambiente, no caso ali dos fariseus? É o que, gente? É a religiosidade. Tudo que é a religiosidade nos faz, que ultrapassa aquilo que Jesus veio trazer na essência. Então, a coisa chegou num ponto em que o fariseu, ele ficou tanto preso nas amarras daqueles rituais, daquelas coisas todas, que ele esqueceu o que era o principal, que era amar. Ele estava se achando ali que ele era superior. Então, assim, deixa eu passar aqui, que eu vou acompanhando aqui. Quanto temos, então, essa pergunta que eu queria fazer para vocês. Quanto que a gente tem de publicano e de fariseu em nós? Porque são dois homens com duas características que tinham aspectos a serem trabalhados, com caráter deformado. E Jesus traz e mostra que perante os homens ali, ele ainda preferia o publicano. Porque a atitude do fariseu era uma atitude de orgulho, era uma atitude hipócrita. Por que isso? Porque o que ele transmitia era muito bonito aparentemente. O que estava por fora dele, toda aquela religiosidade, aquela desempenhar daquelas funções todas, na cabeça dele, ele estava fazendo o melhor dele. E ele não deu espaço para que a verdade de Deus entrasse dentro dele. E eu creio, assim, eu tenho para mim que uma das coisas que mais irritava Jesus nos fariseus é que, diferentemente do publicano, o fariseu, ele tinha o conhecimento da lei. Os fariseus, em grande parte deles, eles eram escribas, ou seja, eles eram aqueles que tinham a função de escrever as leis, de repassar os livros, de transmitir esse conhecimento. Eles eram aqueles que tinham o conhecimento da palavra. Eles tinham acesso à Torá ali. O publicano não, grande parte, acredito que acho que 80% ali da população, até mais, eles não sabiam nem ler, nem escrever, quanto menos então interpretar as escrituras. Então, quando Jesus se irritava também, é por conta dessa postura que eles tinham. Porque se a gente olhar todo o Pentateuco, é uma história de amor de um Deus que criou e que ele ama tanto e que ele deixa uma promessa. Jesus já estava ali, já nos primeiros 5 livros, e quando a promessa estava na frente deles, os fariseus foram os primeiros a criticar Jesus, foram os primeiros a quererem, eles junto com os saduceus, que era uma outra linha, também queriam atacar e destruir Jesus. Eles achavam que Jesus era uma farsa, era um falso profeta, e eles eram os que poderiam ser, eles tinham que ser os primeiros a reconhecer que Jesus era o Messias, que eles tanto aguardavam, né? Então, infelizmente, eu creio, para mim, que isso era o que mais irritava Jesus. E aí, assim, além disso, era essa postura que o fariseu tinha diante das pessoas. Então, vamos lá. Vamos voltar aqui, que a gente vê o que aconteceu, então. Quando Jesus coloca esses dois, levanta a característica de cada um ali, o que cada um era. Ele termina assim, ó. Eu afirmo a vocês que foi este homem, ou seja, o publicano, e não o outro que voltou para casa em paz com Deus. Porque quem se engrandece será humilhado, e quem se humilha será engrandecido. Aí a gente se pergunta, nossa, mas por mais que o fariseu ele fosse arrogante, soberbo, né, hipócrita, ele se achasse melhor, ele não estava pecando. Mas o outro, ele já se assumia como um pecador. E aí que mora a grande diferença. Porque quando o publicano fala lá, ó Deus, não, deixa eu ver aqui. Ó Deus, tem pena de mim. Esse pena de mim, em outras versões, ele quer dizer seja propício a mim. O que é esse propício?
esse propício me ajuda, Deus, porque eu sou pecador mesmo, eu posso me esforçar, mas sem a sua ajuda eu não vou chegar a lugar nenhum. Eu preciso do Senhor na minha vida. Ele reconhecia a fraqueza dele como homem. Ele assumia ali a dependência dele perante Deus, e era tão grande a humilhação dele no sentido de reconhecimento de que ele precisava de Deus, dessa necessidade de Deus, que ele nem os olhos para o céu ele levantou, num sinal de humilhação. Já ao mesmo tempo, o fariseu, a atitude dele é assim: não, Deus, tá aqui, ó, faço tudo certinho, me livra de ser igual esse publicano aí, ó, né? Vê como é que ele fala aqui. Eu te agradeço, Deus, porque eu sou assim, olha só o que o Senhor fez, ó, sou 10. Não sou que nem esses avarentos, esse outro aí, esse publicano, não sou que nem essas pessoas, eu sou melhor. E isso é uma coisa que desagrada muito a Deus, né? Então, aquela pergunta que eu fiz aqui, né? O quanto que a gente tem de publicano e fariseu dentro de nós? E uma vez eu me lembro de um pregador que marcou muito a minha vida, e ele fala assim: a gente só pode pregar aquilo que a gente vive, porque senão não passam de palavras, né? E eu vejo que na minha vida, confesso para vocês hoje que, assim, Deus falou muito comigo, muito, e eu cheguei até a pensar em desistir de trazer essa palavra. Joguei a bola pro Daniel, o Daniel voltou para mim. Eu falei: tá bom, Deus, se o Senhor quer que eu fale, eu vou falar, porque quanto a gente é fariseu tantas vezes, como a gente é fariseu, como a gente acha que a gente, dentro da nossa religiosidade, da nossa caixinha, né, dos nossos pensamentos, daquilo que a gente acha que é certo, a gente está agradando a Deus e está tudo bem. E aí a gente olha às vezes para aquele que está do lado ali, que não conheceu ainda, que às vezes não teve essa oportunidade de entender, e a gente é o primeiro a pensar: não, por isso eu estou bem, porque eu faço tudo certinho. E a palavra de Deus fala que Deus, ele vai abençoar tanto o ímpio quanto o não ímpio. Ou seja, o que é o ímpio no caso? Aquele que está sobre a bênção ou que não está. Deus, ele não vai... Não é isso que Deus mede. Deus não faz por isso. Deus faz o que ele faz e ponto. Não é por merecimento. Porque nenhum de nós merecemos. E o que Deus, assim, o que mais atraiu Jesus ali para exemplificar a história do publicano foi esse olhar do publicano para ele. Foi o olhar que ele teve de dependência de Deus. E é isso que Deus quer de nós todos os dias, essa dependência dele. É não achar que, como fariseu, a gente consegue fazer as coisas e dar um jeitinho. E a gente não precisa de Deus. E muitas vezes a gente tem essa atitude orgulhosa. Deus, aqui, ó, nisso aqui o Senhor pode cuidar, mas nessa parte aqui, deixa que eu cuido. E eu fui assim muito tempo na minha vida. Tinha áreas da minha vida que eu achava que Deus não precisava, sabe? Assim, eu não precisava. Eu tinha que dar do meu jeito, tinha que fazer do meu jeito. Mas eu não entendia isso dessa forma, né? E o grande lance da gente entender, e é isso que eu falo que a nossa luta todos os dias, é esse morrer todos os dias. É a gente morrer todos os dias e entender que é só pela graça de Jesus na nossa vida que a gente consegue estar vivo, que a gente é nova criatura. E deixa eu só ver aqui qual que é o próximo para eu me situar aqui. E aqui fala, né, em Lucas, lá no verso 14, que ele fala que o publicano foi justificado, ou seja, ele foi perdoado dos seus pecados. Eu quero voltar aqui porque eu acho que essa versão que eu usei, ele tá aqui, que este homem não, o outro voltou para casa. Cadê o verso 14? Nem tá aqui escrito. É o último aqui, né? Bom, mas na outra versão que eu tava usando aqui também... não é isso, não. Tá bom. Esse termo aqui que fala que ele foi justificado tem a ver, então, com o perdão dos pecados. Jesus estava ali já mostrando um cenário que já estava acontecendo ali na frente. Que era o quê? Através da morte da cruz, nós somos justificados. O que é esse justificado? Já foi pago. Já foi resolvida a dívida que ele tinha. Então, ele, embora sendo pecador, Jesus estava ali falando que ele ia ser justificado. E não porque ele era merecedor ou não, mas era porque Jesus tinha se feito
justiça e através de Jesus ele foi justificado. Esse que a gente fala quando a gente entende o mistério da cruz, da morte de Jesus na cruz. Jesus morreu na cruz para que a gente fosse justificado, para que aquela dívida que havia sobre as nossas vidas, que era o salário da morte, o pecado que estava sobre as nossas vidas, foi pago ali na cruz. E a partir daquele momento, quando a gente reconhece isso, que é só Jesus, que é o único que pode fazer e que pode justificar esse preço que a gente nunca vai conseguir pagar e nunca conseguiria, porque nem sendo um fariseu e fazendo tudo certinho a gente ia conseguir pagar o preço, só através de Jesus. E aí o publicano, ele entendeu. E isso, qual que é a chave? É se humilhar, é entender essa dependência, esse eu preciso de ti, Senhor. Tenha misericórdia de mim. E isso agradou o coração de Deus, e isso agrada o coração de Deus, quando a gente tem uma atitude humilde, mesmo sabendo que dentro de nós sempre vai ter coisa para melhorar, sempre. Mas a gente sabe quem a gente é hoje nele, né? A gente é filho, então a gente tem que ter uma postura de filho, sabendo que a gente é justificado. Aqui eu estou citando 2 textos para a gente exemplificar até um pouco melhor sobre isso. Aqui, ó. Antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, dá porém graça aos humildes. Na mesma versão, ele coloca que a bondade de Deus mostra, porém a bondade que Deus mostra é ainda mais forte, pois as escrituras sagradas dizem, Deus é contra os orgulhosos, mas é bondoso para com os humildes. Ups. Eu quero colocar aqui 2 coisas que... Um dos grandes problemas do fariseu, como eu estava falando, era a religiosidade. A religiosidade, ela tem uma coisa que... O que a religião faz? Ela nos afasta de Deus. Ela cria em nós um sistema, um hábito mecânico que vai nos enrijecendo de uma tal forma e vira uma prática religiosa. Não é um relacionamento. E a religiosidade, ela traz 2 mentiras com ela. A primeira mentira que a religiosidade faz com a gente é a sensação de que nós somos, que a gente não é como os outros, que a gente não é igual aos outros. Ou seja, o que é isso? Como eu estava falando antes ali, né? Quando, no caso ali o fariseu, ou vamos levar para a nossa vida, né? A gente tem a sensação de que a gente é melhor do que os outros, porque a gente vai na igreja todo domingo, porque a gente lê a Bíblia todo dia, porque a gente jejua, porque a gente é bom, a gente não mata, a gente não trai, a gente não adultera, a gente não se prostitui, a gente não adora os ídolos, a gente não faz um monte de coisa que, né, lá atrás também a Bíblia condena, tal, a gente não faz nada disso. E aí a gente às vezes olha alguém que está lá no mundo que não conheceu Jesus ainda e a gente acha que a gente é o povo escolhido. Se Jesus voltar, tô lá, hein? E isso é uma mentira da religiosidade, porque ela nos faz acreditar em uma coisa que não é bem assim, né? Isso é só uma capa. A outra mentira que a religiosidade nos faz acreditar é que pensar que ao passar das trevas para a luz já é o ponto de chegada. Então a religiosidade faz isso com você. Aí você viveu a vida toda no mundo, fazendo um monte de coisa errada. Aí me converti, aceitei Jesus, agora tá tranquilo, agora tá tudo resolvido. Mas ali é um ponto, não é o ponto final, não tá tudo resolvido ainda. A luz que veio agora sobre a tua vida, ela começou a colocar a luz dentro daquilo que estava escuro em você, e aí Jesus fala, eu sou o caminho. E aí esse caminho, ele tem que ser trilhado. Cada dia que passa, essa luz, ela vai aumentando dentro da gente, assim, no sentido que a gente vai conseguindo enxergar o que está de errado dentro da gente. E é onde o caráter de Jesus começa a ser formado em nós. E isso só pode acontecer quando realmente a gente sai da religiosidade. A gente deixa Jesus entrar, de verdade. Porque
A palavra fala, a gente tem que acreditar. Pela fé nós somos salvos. A gente tem que crer o que Jesus fez. E essa luz que ela agora habita dentro da gente, ela nos faz ver que nós necessitamos muito de Jesus. Que a graça do Senhor veio sobre as nossas vidas, um favor imerecido. E que através disso, hoje, a gente pode olhar para Ele. A gente pode ter acesso a um Deus maravilhoso. Mas a gente precisa ver que a gente tem um caminho para chegar a cada dia aperfeiçoando o caráter de Jesus na nossa vida. E viver o reino que Jesus veio propor. Jesus veio fazer o que na terra? Nos trazer, instaurar o reino dele aqui. O reino de Jesus, o reino do céu já começa aqui. Não é só lá quando a gente for para a eternidade. O reino de Jesus começa a partir da hora que nós entendemos que nós somos filhos, que nós fazemos parte desse reino. E quando é que isso acontece? Quando a gente entende que a gente não é merecedor. Que cada dia a gente olha e ainda tem coisa para ser arrumada. Porque a luz ela vai entrando. Ela vai entrando naquelas áreas da nossa vida que é só Jesus que pode entrar. E Ele vai tirando toda a sujeira, tudo aquilo que a gente cresceu a nossa vida toda, todas aquelas coisas que foram colocadas na nossa vida, às vezes por uma tradição da família, por coisas que vieram na nossa vida ali, muitas vezes sem a gente querer que fosse assim, hábitos errados. Porque eu sempre falo que no processo da minha conversão, por exemplo, para mim, o que foi mais fácil foi aquilo que era aparente. Que era aparente para eu, né, me largar, entendeu? Então, assim, os vícios que eu tinha, o palavrão que eu falava, muitas coisas às vezes que eram coisas que vieram da minha vida, que foram impregnadas durante a minha caminhada e que foram coisas que eu consegui me libertar logo. Assim que eu me converti, eu comecei a entender que com Jesus não era assim. Com Jesus a gente não fala palavrão, com Jesus a gente, né, não fuma, tem alguns hábitos, porque eu entendi que o poder dele, quando eu chamei Jesus para vir na minha vida, o poder dele se aperfeiçoou na minha fraqueza. E aí eu consegui parar de fumar, consegui parar de fazer algumas coisas que eu fazia de errado. E aí eu consegui. Mas não foi pelo meu poder, não foi como fariseu, não, pode deixar comigo, Deus, eu tô fazendo tudo certinho. Não. Mas isso foi só o começo, não foi o ponto final. E aí conforme eu fui desatando esses nós, sabe, aquelas bandagens que nem o Lázaro ali, quando ele saiu, né, ele ressuscitou, ele tem que começar a tirar aquelas bandagens de você começa a ver quem você é de verdade. Aí eu comecei a olhar e falar assim, nossa, tem muito que melhorar no meu caráter, porque eu comecei a olhar para dentro de mim e ver o quanto Deus tinha ainda que fazer uma reforma dentro de mim, porque eu tinha coisas em mim que não era assim porque eu queria ser assim, mas foi o que me foi ensinado, foi o que eu aprendi no mundo, entendeu? No mundo a gente sempre tem que pensar na gente mesmo, a gente é egoísta, a gente tem que pensar no nosso melhor, e de repente eu vejo um Jesus que ele fala, é melhor dar do que receber, né, de eu amar aquele que me aborrece. Imagina, no mundo, ai sai fora, tipo, eu não quero mais saber, desencano de você, porque eu vou gastar meu tempo com alguém que não, entendeu? Não. E aí Jesus vem e quebra tudo isso. E aí quando você começa a ver que aqueles pecados, aquelas situações que te rodeavam e que eram fáceis das pessoas verem e te rotularem, você é do mundo, você é da igreja, isso é o mais fácil da gente deixar de fazer. O duro é tratar dentro da gente. E aí é onde mora o grande perigo. Porque aí a gente está na igreja. Aí a gente já, né, não faz mais as coisas que o povo do mundo faz. Mas e dentro da gente? Quanto que Jesus já entrou dentro da gente? Quanto que ele já trabalhou o nosso caráter? Quanto que o nosso caráter já está moldado ao caráter de Cristo? Quanto que a gente está querendo viver e ser como Jesus é? O nosso maior exemplo de humildade é Jesus. Jesus, ele poderia ter vindo aqui como um rei. E isso é o que os judeus esperam até hoje, um rei. Né? Um rei poderoso, um rei político, que vai resolver os problemas. Eles estão esperando esse líder religioso até hoje. Mas Jesus, ele veio humilde, na forma de servo. Ele veio mostrar que não é esse o caminho.
que o nosso poder, ele se aperfeiçoa na nossa fraqueza. O poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza. É quando a gente reconhece que a gente é fraco. E não é se vitimar, no caso assim, eu sou pecadora mesmo, não tem jeito pra mim. Não, não é isso. Não é isso. Mas é reconhecer, sabendo que você tem um Deus, que Ele pode entrar nessa tua fraqueza. E que Ele pode te ajudar a sair desse vício. Que Ele pode te ajudar a ser uma pessoa melhor, a perdoar, a não ser uma pessoa orgulhosa, a não achar que você é melhor do que o outro porque você tem 10 anos de igreja a mais. Isso não quer dizer nada. Porque Deus vai e olha o nosso coração. Ele vai lá dentro, aonde ninguém vê. Ele entra lá dentro e aí ele enxerga aquilo que só ele, às vezes nem a gente entende, nem a gente sabe. E quanto mais a gente mergulha nesse rio, sabe, de Deus, vai mergulhando mais profundo, a gente falando assim, Senhor, me mostra. Mostra pra mim aonde, as áreas da minha vida ainda que eu preciso entregar, aqueles quartos escuros da minha vida que eu preciso entregar pro Senhor. E eu quero deixar aqui um testemunho para as mulheres, sabe? Eu sentindo agora no meu coração de dividir isso. Porque eu tinha momentos na minha vida em que eu não deixava o Daniel fazer. Eu era assim uma tipificação da Jezabel. Eu queria resolver tudo pelo Daniel, eu queria fazer tudo. E eu olhava para ele e eu não considerava ele um homem que poderia fazer ou ser. Eu achava que eu tinha que fazer porque ele não era capaz de fazer sozinho. E muitas vezes eu vivi anos nesse ciclo. Anos, assim, de lutas, de desânimo no casamento. E eu me lembro que naquele ano eu cheguei com aquela ideia na minha cabeça satânica, né? Porque aquilo não vinha de Deus. Que eu falei, não, vou dar mais esse ano. Se esse ano o Daniel não resolver, porque eu tô cansada, porque é tudo eu, toda a minha vida eu que tenho que resolver, eu que tenho que fazer. Porque eu não conseguia olhar para ele como um homem, como sacerdote da casa, porque eu queria olhar para mim. Não, porque eu mereço uma coisa melhor, porque eu mereço uma situação melhor do que ele tá me passando. E assim, fiquei arrastando aquilo, e aí eu queria dar um jeito de tudo, eu que queria ser o homem da casa, resumindo. E naquele ano eu fiz isso, eu me andei naquele ano todo pensando, não, esse ano eu vou dar um jeito na minha vida. Eu já tinha alguns anos de casado, e aí eu me lembro de um culto que eu fui, e a pastora falou assim, hoje Deus vai te dar uma carta em branco e uma chave. E essa carta em branco, Ele quer escrever uma nova história para a tua vida. E essa chave, Ele quer abrir esse quarto escuro que até hoje você não deixou Ele entrar. E aquilo me pegou tão forte dentro de mim, porque eu sabia lá no fundo que a minha atitude, o meu casamento, as coisas só iriam melhorar a hora que eu me colocasse na posição, não abaixo do Daniel, mas do lado dele, junto com ele. E ele sim, sendo o responsável, o sacerdote do meu lar. Eu estava assim, sob ele, sob Daniel, sob ele. Ele estava assim, na questão do que? Da autoridade como sacerdote de casa, como um homem. Deus o fez assim. Então os problemas da casa, as situações difíceis, ele ia dar a última palavra, não eu. Mas quando eu quis ter o controle, eu quis fazer do meu jeito, não, você não sabe. Até às vezes no meu coração eu olhava para ele e falava assim, meu, Daniel nunca vai conseguir, ele não é capaz, eu sou, ele não. Quando eu tive esse pensamento dentro de mim, o casamento não andou, não caminhou, pelo contrário, ele estava já com um dia marcado para acabar. E ali foi uma fase muito difícil, e aí eu entendi, quando eu deixei Deus entrar naquele quarto escuro da minha alma, ali do meu coração, em que eu não deixava ninguém entrar, Deus entrou. E aí ele começou a fazer uma reforma, aí ele começou a me mostrar quem eu era de verdade. Se eu não acreditava no meu marido, como é que qualquer outra pessoa iria acreditar? Se eu era a primeira pessoa a falar mal dele para as pessoas, eu olhar e falar, meu marido, nossa, eu era a primeira a julgar ele. E eu me lembro que dali para frente, minha conversa com ele mudou. Eu falei assim, Daniel, eu vou fazer o que você quiser. Você é homem de Deus, Deus vai falar com você, eu vou te apoiar. Aí eu me lembro que a gente viajou, a gente mudou para um outro país. E foi uma decisão muito drástica, porque eu trabalhava, eu tinha uma posição, uma carreira como arquiteta e tal. E eu falei, eu vou largar tudo isso, porque eu tinha entendido que era a hora dele. Que eu falei pra ele, se isso vai te fazer feliz, se isso é o que você tá sentindo no coração, se é isso que Deus tá tocando no teu coração, eu vou deixar o meu eu, porque eu quero ser o nós. Eu não quero mais ser o eu.
Então eu quero deixar esse testemunho para as mulheres, sabe? Porque a partir daquele momento, o meu casamento, a gente se tornou amigo, companheiro. E as lutas que vieram, a gente encarou junto, de frente. Não é os seus problemas, os meus problemas, são os nossos problemas. E aí eu falo da nossa atitude, muitas vezes, de fariseu, né? Da gente ser orgulhoso, da gente achar que a gente, do jeito que a gente está fazendo, a gente está bem na foto. Porque na minha situação, por exemplo, quem olhava de fora, falava, nossa, ela está bem na foto. Tá tudo bem? Vou me cortar aqui. E, peraí, gente, eu tô com a boca seca, só um minuto, peraí. Desconcentrou aqui. E... Daniel, você me tirou a concentração. Então, e essa nossa atitude de fariseu? A gente tem que trabalhar isso todos os dias na nossa vida, pra gente não deixar a religiosidade, ela é o fermento, como Jesus estava falando. O fermento para um pão, né? Todo mundo, quem já comeu meu pão sabe que eu faço um pão bem gostoso. Quem não comeu ainda vai ter oportunidade, se quiser. O fermento no pão, na massa, ele não precisa de ser muito, é só um pouquinho. Ele leveda toda a massa. Então, o fermento que Jesus estava falando aqui, ó, deixa eu achar aqui. O fermento do fariseu. Aqui. O fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Olha lá, acautelai-vos primeiramente do fermento dos fariseus. Porque esse fermento dos fariseus é a religiosidade, ela começa a impregnar, é aquela nossa autossuficiência. É tipo, Deus, eu tô bem na foto, eu tô indo bem, mas a gente tem que parar para se perguntar o quanto do caráter de Jesus está sendo formado em mim, o quanto eu tô deixando Jesus trabalhar na minha vida nesses quartos escuros em que eu acho que eu sou autossuficiente. E essa atitude do fariseu, né, e Jesus trazendo essa analogia dos dois, que mesmo um publicano sendo pecador, mas ele teve um reconhecimento, uma atitude de humildade perante Deus, de necessidade de Deus na vida dele, de pedir para Deus a misericórdia de Deus sobre a vida dele, fez com que ele fosse perdoado. Então não adianta, enquanto a gente tiver uma postura de soberbo, de orgulho, de autossuficiência, de nos achar melhor do que os outros, de achar que a gente, por a gente ler a Bíblia todo dia, porque a gente ora, porque a gente é bonzinho, a gente é melhor do que os outros. Esse comparativo para Deus não existe. Aos pés da cruz, todos nós somos iguais. Todos. Não tem quem é melhor. Nós todos somos iguais aos pés da cruz. Não tem quem está mais alto, quem está mais baixo. Não. Então, essa humildade que Jesus quer criar em nós todos os dias, esse reconhecimento de que Ele é o único, Ele é o único suficiente, Ele é o único que pode tratar o nosso caráter, Ele é o único que vai entrar naqueles lugares onde ninguém entra. Ninguém entra. Porque você sabe as áreas que você tem para trabalhar na tua vida. Você sabe. As mulheres, a gente sabe as áreas que a gente está errada com Deus. E os homens também, tá, gente? Não tô falando só para as mulheres, não. Os homens também. Peraí. Eu acho que eu falei só da primeira mentira até agora, né? Eu falei da outra também. Tá, já falei. É isso, gente. Eu acho que o que eu tinha para passar é isso. Eu espero que, se alguém tiver alguma coisa que quiser falar também. Mas eu queria hoje trazer uma coisa assim que é muito verdade também na minha vida. E essa era a minha guerra hoje, porque eu falei, Deus, eu vejo que tem muito fariseu em mim também. Tem muito ainda que ser trabalhado. E é um desafio, né? Vir falar de alguma coisa e expor as nossas feridas, né? Eu acho que quando a gente tem uma atitude em que a gente consegue reconhecer e que a gente tem feridas para tratar, é muito mais fácil, né? É muito mais deixar o bálsamo do Senhor vir para curar. Porque uma ferida, quando ela existe, e existe o perdão sobre ela, e existe o bálsamo do Senhor sobre ela, ela gera cura. Agora, uma ferida que ela tá ali e ela não é sujeita a perdão, ela não é sujeita a
há uma rendição, essa ferida, ela vai aumentando, ela vai inflamando, ela vai contaminando todo o resto do corpo. Ela vai virando esse fermento, sabe? Então, quanto de nós hoje que o Senhor quer tratar, eu falo para vocês, sondarem no coração de vocês, que existe um chamado para a oração em todos nós, né? Eu quero voltar um pouco na questão da oração, porque eles estavam ali, Jesus mostrou o exemplo da oração, como chegar a Deus, né? Humildemente, como a gente falou agora, não da maneira como o fariseu, numa atitude soberba, mas o que é essa oração, né? Não é uma oração de repetição também de palavras, de a gente falar, mas na verdade, na prática, a gente não fazer nada. E a gente ficar contando o tempo todo só com a misericórdia de Deus, né? É melhor a gente viver sem ter que pedir a misericórdia de Deus todo dia, sabe? Mas viver na graça, porque aí a graça, ela nos invade, ela nos faz ficar num território do amor de Deus, que mesmo sabendo que a gente tem coisa para mudar, Ele vai nos ajudando, a gente permite que Ele vai entrando, Ele vai curando, Ele vai refazendo tudo, Ele vai desconstruindo tudo, Ele vai transformando tudo. E aí Ele entra e Ele habita. E Ele, como fala, né, não existe esse verbo tabernacular, mas antigamente, no Antigo Testamento, tinha o tabernáculo, tinham todas as cerimônias, tudo que era feito na lei mosaica para que o sacerdote chegasse diante do Senhor e a glória do Senhor se manifestava. Hoje, Jesus veio ser o tabernáculo dentro de nós, Ele veio tabernacular dentro de nós. Então, quando Ele realmente está dentro da gente, a gente se constrange cada vez que a gente vai fazer uma coisa errada, porque o amor dele é tão grande, a graça dele nos envolve de uma maneira que a gente se sente constrangido de continuar cometendo aqueles erros que às vezes ninguém vê, sabe? Aquela coisa, aquela mentirinha pro marido, sabe? Aquela coisinha, falou mal da irmã, aquela, sei lá, o homem às vezes, sabe? Aquele palavrão que o irmão da igreja não ouve, né? Aquela atitude corrupta às vezes. Deus tá vendo, gente. Deus vê tudo. E aí quando Ele vem com a luz dele trazer essa verdade, a gente fica constrangido por um amor tão grande que Ele tem pelas nossas vidas, que a gente quer ser melhor, a gente sente a necessidade de ser pessoas melhores, porque Ele nos ama, e não importa o quanto a gente é pecador, Deus nos ama. Como Ele amou aquele publicano, Deus nos ama, todos nós, né? E deixa eu ver o que o Max falou aqui. A maioria tinha se corrompido, eram religiosos, é isso mesmo. E aí aqui eu quero terminar com esse versículo, que é um salmo que eu amo muito. Eu amo muito esse Salmo 51. Esse salmo foi quando Davi, ele tinha adulterado lá, ele tinha feito duas coisas gravemente ali diante da lei, né? Que era matar, ele matou o marido de Batseba, fez ele ir para uma situação de morte e já tinha adulterado com ela também. E esse salmo mostra ali o arrependimento dele genuíno, um arrependimento de um homem que realmente reconhecia que sem Deus ele podia ter tudo, ele era um rei, ele tinha vitórias acumuladas, ele era um cara, né, com prestígio, sábio, com riqueza, com tudo, mas sem Deus ele não era nada. E ali ele fala no versículo 17 do Salmo 51, ó Deus, o meu sacrifício é um espírito humilde, tu não rejeitarás um coração humilde e arrependido. E ele entendeu que para estar diante de Deus, Deus não queria saber se ele era o rei, quem ele era. Deus queria um coração humilde, um coração quebrantado, um coração disposto a obedecer, não pela prática da lei, sabe? Pela imposição, você tem que fazer assim, porque é assim que é, né? Mas um coração humilde, reconhecendo que nada do que a gente faz vai ser merecedor, mas através de quem Deus é na nossa vida, a gente pode ser alguém. Através daquilo que Deus nos deu, que foi, né, Jesus, através dele.
Então, eu espero que vocês tenham gostado. Vamos orar aqui. Eu quero pedir para que o Senhor entre nos quartos escuros, e assim como um dia me foi proposto naquela oração que marcou minha vida, ali foi um divisor de águas no meu casamento. Eu quero hoje falar para vocês que Deus possa colocar esse sentimento dentro do coração ali de cada um de vocês, maridos, esposas, jovens, crianças que também estiverem nos assistindo. Se tem alguma área na sua vida ainda que você precisa submeter ao Senhor, você precisa humildemente reconhecer que você é falho nisso. E que hoje essa folha em branco, que em nome de Jesus, o Senhor está te entregando aí. E essa chave, para que Deus possa entrar naquela área da tua vida, que até hoje você não deixou entrar, naquele trauma seu do passado, naquela situação onde te abusaram, te maltrataram. Deus quer entrar nessa área aí. Ele quer entrar e fazer morada dentro de você. Ele quer tratar o teu coração. Ele quer tratar aquilo que está dentro de você, que está sangrando, aquela ferida ainda que não foi cuidada. Ela continua ali, ó, sangrando e contaminando. E tem feito você ser uma pessoa dura, uma pessoa que não tem mais esperança, uma pessoa que acha que não, pra mim, eu tô fadada a ficar assim mesmo, eu não vou ou ter um companheiro, ou então minha vida financeira nunca vai ter jeito mesmo. É pra você que o Senhor tá falando nesse momento. Essa chave, Ele tá entregando pra você. Abre e deixa Ele entrar. Deus quer fazer morada no teu coração. Assim como o Senhor hoje trouxe ao meu coração muito forte a necessidade de todos os dias eu buscar dEle ser mais, não como um publicano pecador, mas também não como um fariseu religioso, mas buscar humildemente o favor dele todos os dias, que Jesus já conquistou na cruz por mim, tomar posse desse favor, dessa graça imerecida, e me humilhar e falar: Senhor, entra aqui também, assim como o Senhor fez comigo. Eu quero orar hoje por você. Entra na área, traga convicção do pecado nessas áreas, que nós possamos reconhecer onde estamos pecando, Senhor. Pai, em nome de Jesus, entra, Senhor, em cada coração de cada um desses meus irmãos hoje que estão assistindo, que eles possam, Senhor, abrir com essa chave, Pai, esse quarto escuro do trauma, Senhor, da infância, desse abuso que essa pessoa sofreu, Pai, dessa rejeição, ó Deus, desse poder, Pai, que tem tomado conta ali, esse sentimento de querer sempre estar no controle de tudo. Pai, entra agora, Senhor. Que teu Santo Espírito entre ali, Pai, e traga a tua luz, Senhor. E mostra, Pai, tudo que está sujo, tudo que está... Vai trazendo a luz, Pai. Vai no Senhor ensinando, Pai, a trilhar um novo caminho, que não é o ponto final ainda, é só o começo do caminho. Que o caminho, o ponto final é quando estivermos diante de Ti, face a face, Senhor. Por isso nos ajuda a caminhar, Pai, sabendo hoje e tendo a certeza de que nós somos salvos pelo sangue de Jesus naquela cruz. E que isso não nos impeça, Senhor, de termos, Senhor, de sermos aprimorados nas nossas fraquezas, Pai. Porque o Teu poder vai se aprimorar nas nossas fraquezas, Pai. É onde o Senhor entrar, nessas áreas fracas da nossa vida, que a gente deixa o Senhor entrar, meu Deus. Venha fazer morada, Pai. Venha, Senhor, hoje escrever uma nova história, Senhor. Uma nova história para a Igreja IBF, Pai. Uma nova história, Senhor, para cada vida aqui que está nos assistindo, Pai. Uma nova história para esse casamento, Senhor, que a pessoa está querendo hoje tomar uma decisão, Pai. Que o Senhor venha, Deus, e mude essa história, Pai. E entre, Senhor, com Teu favor imerecido. E o Senhor venha, Pai, a trazer luz, Senhor. A trazer a Tua luz, a trazer a Tua clareza para que a pessoa consiga entender que só com o Senhor nós podemos todas as coisas. Nós somos merecedores do melhor quando nós estamos no Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, coloca o Teu bálsamo, Pai. Cura as feridas, Senhor. Entra nos quartos escuros e escreve uma nova história, Pai. É que nós Te pedimos e Te agradecemos já, Senhor, pela restauração dos casamentos, Pai. Eu declaro nesse dia, nessa tarde,
casamentos restaurados, vidas restauradas, sentimentos, área sentimental restauradas, vícios, coisas que estão ali no culto, Pai, que foram trazidos agora à luz, que eles venham ser sujeitos ao Senhor, que o Senhor venha transformar, Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos e agradecemos, ó Deus, porque Tu és bom, porque a Tua graça, o Teu favor nos persegue, porque o Senhor nos ama tanto, Pai, que mesmo como um publicano pecador, o Senhor olha o nosso coração e olha o nosso coração agora, Pai. Um coração humilde diante da Sua presença. Nós estamos aqui hoje, Pai, porque nós queremos mais de Ti, Senhor. Nós não queremos ser religiosos, ó Pai, e nos encher de conhecimento e não usarmos para nada. Não, nós queremos enchermos do Senhor, Pai, e praticar a Tua humildade, Senhor, como Jesus nos ensinou, até um caráter transformado por Jesus todos os dias, meu Deus. Muito obrigado pelo Teu amor, por ter me ajudado a trazer essa palavra, Pai, que tocou muito no meu coração também. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda nessa caminhada com Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Amém, meu amado. Que Deus te abençoe. Eu vou deixar um louvor aqui, que esse louvor também, ele tocou muito no meu coração, no começo da minha conversão. E toda vez que eu ouço ele, ele toca muito. Então faz esse louvor também uma oração. Não perca aí só, são 5 minutinhos. Né? Feche os seus olhos, deixa o Senhor falar com você. O resto do dia ainda vai acontecer um monte de coisa, mas para agora esses 5 minutinhos e ouve esse louvor que o Senhor quer falar com você. Amém? Que Deus te abençoe, que a graça do Senhor seja abundante na tua vida, porque Ele te ama e Ele pagou um preço alto por você e por mim. Então a gente tem que viver o que o Senhor tem de melhor para a nossa vida. Deus te abençoe. É tempo que Deus tem despertado e tem levantado homens e mulheres, jovens, crianças, para serem usados pelo Senhor Jesus nesse tempo, nessa geração. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração, oh Jesus. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. Então usa-me, Senhor, usa-me, Senhor, usa-me. Ponte
Sonda-me, Senhor. Transforma-me, enche-me e usa-me, Senhor, e usa-me, Senhor. Quantos apaixonados nós temos aqui? Levanta suas mãos para os céus e diga assim comigo: Senhor, eu estou apaixonado por Ti.